Fala pessoal, e aí, já separaram o chocolate? Porque hoje eu trouxe o que tem de melhor para entrar no clima da Páscoa, sem precisar sair do sofá. São filmes divertidos, cheios de aventura, com coelhinhos carismáticos e até umas mensagens que vão além dos ovos de chocolate. É pra rir e se emocionar. E olha, se você gosta de dica boa e de passar Páscoa sem cair no tédio, já faz o ritual sagrado aqui do nosso canal, deixa o seu likezão brabo e se inscreva, ativa o sininho, porque aqui a gente distribui mais conteúdo legal do que coelho distribui ovo. E agora, feito tudo isso, bora lá começar nossa lista. E pra começar, sabe aquele tipo de filme que parece ser só pra criança, mas que se você assistir com o coração aberto, acaba curtindo também? Então Hope, Rebelde Sem Páscoa, é exatamente esse tipo de filme. Ele é leve, divertido e ainda que dá umas cutucadas boas na ideia de responsabilidade familiar e seguir aqui os seus sonhos. A história gira em torno do EB, que é basicamente o filho do Coelho da Páscoa. Sim, existe aqui uma linhagem de Coelhos da Páscoa e o pai dele tá prestes a passar esse cargo pra ele. Só que aí que vem o problema, o EB não quer seguir essa tradição familiar. O sonho dele na real é virar um baterista de uma banda de rock, tipo o Coelho da Páscoa, que só quer saber de música e não de distribuir ovos coloridos por aí. E nisso ele foge pra Hollywood pra tentar essa vida de músico e acaba cruzando com o caminho do Fred, um cara meio perdido na vida, sem rumo, que também aqui tá lidando com a pressão da família e sem saber muito o que fazer da vida. Os dois aqui são super diferentes, mas ao mesmo tempo passam por dilemas bem parecidos, e isso gera aqui umas situações engraçadas e outras até bem emocionantes. E visualmente falando, o filme é muito bonito. A mistura aqui de personagens animados com atores reais ficou muito bem feito, tem um ritmo bom que prende sua atenção sem cansar. As crianças gostam pela zoeira e os adultos pegam aqui nas entrelinhas, que falam muito aqui sobre pressão social, sobre expectativa da família e sobre ter coragem de escolher aqui caminhos diferentes. Agora, claro, não espere um filme super profundo ou revolucionário. Ele é mais uma comédia fofa com coração, daquelas que você assiste no domingo à tarde com a família e termina aqui com um sorriso no rosto. Hope pode parecer um filme de Páscoa, mas no fundo ele fala sobre ser fiel a quem você é, mesmo que o mundo inteiro espera que você seja outra coisa, e isso, convenhamos, é uma mensagem que vale pra qualquer idade. Então, se você curte histórias com bichinhos falantes e música legais, com uma vibe bem positiva, dá uma chance aqui pra esse filme. Ele pode te surpreender, então assista aí, mas infelizmente ele não tá disponível em nenhum streaming, então você vai ter que dar uma procurada aí, mas assista Hope, Rebelde Sem Páscoa. E agora deixa eu te contar sobre um filme que sinceramente é muito mais profundo do que parece à primeira vista, A Origem dos Guardiões, de 2012. Esse é aquele tipo de animação que você acha que vai ser só mais um conto de fadas bonito, mas aí no meio do filme você já tá filosofando sobre o propósito, identidade e tudo isso com personagens que tecnicamente são lendas infantis. O filme junta várias figuras clássicas da infância, tipo Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, o Sandman e o mais inesperado de todos, o Jack Frost. É aquele espírito do frio que ninguém lembra muito bem de onde veio. E exatamente nele que a história foca. O Jack é meio rebelde, ele vive fazendo travessuras e não se sente parte de nada. Ele é invisível para as crianças porque ninguém acredita nele. E nisso que já começa um dos temas centrais do filme, a necessidade de ser visto e de ser lembrado e sentir aqui que você tem um lugar no mundo. E é aqui que entra a ameaça sombria, que é o bicho-papão, ele que quer acabar com toda a crença e trazer medo para as crianças. E é nessa hora que os guardiões são convocados para proteger a imaginação e o sonho da esperança das crianças. Só que tem um detalhe, os guardiões não são os bonzinhos legais, cada um tem uma personalidade bem única. O Papai Noel, por exemplo, é praticamente um viking com tatuagens, o Coelhinho da Páscoa é um guerreiro com sotaque australiano, e a Fada do Dente é tipo uma mistura de fada e beija-flor imperativa. O visual desse filme aqui é surreal, tudo é muito bem feito, colorido, com aquelas cenas que parecem pintadas como um quadro, e a trilha sonora ajuda a criar essa atmosfera mágica e ao mesmo tempo épica, como se você estivesse vendo uma aventura gigante sobre algo tão simples. Mas o que mais pega é o desenvolvimento do Jack, é aquele tipo de personagem que começa tão perdido e ao longo da história ele vai descobrindo que é de verdade e que ele torna ele especial. É inspirador sem ser clichê. A Origem dos Guardiões é uma baita animação que dá pra assistir com criança, com os amigos ou
ou até sozinho numa madrugada qualquer, porque no fim é uma história sobre acreditar, não é só um coelhinho ou uma fada, mas é que para acreditar em si mesmo e nos outros, e no bem que existe ainda no mundo, por mais escondido que pareça. Então, se você gosta de uma boa fantasia com coração e personagens marcantes, com aquele toque emocional que te pega com surpresa, pode ir sem medo. E esse filme tá disponível lá na Prime Video e também tá na Netflix, então assiste aí A Origem dos Guardiões. E continuando a nossa lista de filmes de Páscoa, eu trago aqui A Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão de 2005 com Johnny Depp. É aquele tipo de filme que ou você ama de cara ou fica meio que doideira é essa que tá acontecendo, mas no fim das contas não dá pra dizer que ele passa batido, porque ele é bizarro, doce e sombrio e cheio de mensagens escondidas por trás daquele mundinho todo colorido. Então, se você não lembra ou nunca viu, a história gira em torno do Charlie, um garoto super humilde que mora com a família toda numa casinha torta e que sonha em conhecer a lendária fábrica de chocolate do Willy Wonka. A fábrica é tipo um mito, ninguém entra, ninguém sai, e quando ele lança esse concurso com 5 bilhetes dourados escondidos em barras de chocolate, o mundo inteiro pira. É uma verdadeira corrida maluca atrás desses tais bilhetes, e o Charlie, que praticamente não tem dinheiro nem para comprar um bombom, acaba entrando nessa aventura também. E o legal é que os 5 ganhadores são crianças completamente diferentes, cada uma que representa um tipo de comportamento exagerado, tipo gulosa, mimada, ou viciada em tecnologia. E a fábrica aqui, pessoal, é como se ela fosse o grande teste para esses moleques, porque é tudo feito com aquele toque do Tim Burton. Os cenários são lindos, mas meio estranhos, os personagens têm aquele ar meio excêntrico, e o clima todo tem uma mistura de conto de fada com um filme de suspense infantil, se é que isso é possível. E aí tem o Willy Wonka, que nessa versão é bem diferente daquela imagem clássica do dono da fábrica, todo simpático. Aqui o Johnny Depp interpreta ele como um cara bem estranho e muito excêntrico, com um passado esquisito, cheio de traumas, e isso deixa o filme aqui com um tom mais profundo. Não é só sobre chocolate e diversão, é sobre infância, escolhas e consequências aqui, até em relação com os pais. Então, se você tá a fim de ver algo diferente, com visual incrível, música, humor ácido e um pouquinho de filosofia disfarçada de chocolate, A Fantástica Fábrica de Chocolate é uma ótima pedida. Esse filme aqui é para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Ele tá disponível lá na Max, então veja hoje mesmo A Fantástica Fábrica de Chocolate. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, se você curte aqueles filmes que misturam animação com atores reais, cheio de confusão e piadas rápidas, com um toque de fofura, Pedro Coelho de 2018 é uma ótima pedida. A história gira em torno do Pedro, que é basicamente um coelho folgado, cheio de atitude e com uma pegada meio líder de gangue. Ele mora no campo com as suas irmãs e vários outros animaizinhos, e a treta começa porque ele vive aprontando no jardim do Sr. McGregor, que é tipo o dono da horta mais bem cuidada da região, mas também é o mais ranzinza possível. E pessoal, o Pedro não tá nem aí, ele invade o jardim, rouba comida, arma planos e ainda acha que isso é super normal. Só que a situação muda porque aparece um novo McGregor na área e o Pedro entra em uma espécie de guerra por território e por atenção também, porque tem uma humana nessa história que é super querida pelos animais, e o Pedro não quer perder o espaço que conquistou. O filme é super dinâmico, tem um ritmo acelerado e aquelas piadas bem modernas que funcionam tanto para criança quanto para adulto. E o mais legal é que o Pedro, apesar de ser um coelho fofo, tem uma personalidade bem diferente do que a gente costuma ver nesses filmes. Ele é teimoso, às vezes passa dos limites, mas também que é carismático e protetor e tem um coração enorme, e os efeitos são muito bem feitos. Os coelhos e os outros animais digitais são super bem feitos, eles interagem aqui junto com os atores humanos de um jeito bem natural, e o resultado fica engraçado e visualmente bonito. É aquele tipo de filme que dá pra ver com criança, com a família, ou até sozinho aí no fim de noite, só pra dar umas risadas. No fim, Pedro Coelho é uma comédia leve, cheio de energia e com uma mensagem simples, mas que funciona. Às vezes a gente precisa crescer um pouquinho, mesmo que continue sendo um coelho travesso por dentro. E se você quer ver algo divertido, com boas sacadas, personagens que te conquistam rapidinho, vale muito a pena dar uma chance pra esse filme. Ele tá disponível na Prime Video e também lá na Netflix, então veja aí hoje mesmo, Pedro Coelho. E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse especial de Páscoa que eu preparei com muito carinho pra você. Eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes de herói pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço muito, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão. Até mais e fui!